Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco, desejando que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Em data muito singela aos brasileiros, comemoramos hoje, dia 13 de junho de 2023, os 792 anos da desencarnação do jovem Fernando Antônio de Bulhões, uma criatura devotada ao bem e aos pobres, nascida em 15 de agosto de 1195. Filho de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, que em 1220 tornou-se frade franciscano. E entre nós é conhecido como Santo Antônio de Pádua, o local onde morreu, ou Santo Antônio de Lisboa, o local onde nasceu. Que seus exemplos de amor aos pobres nos estimule na caminhada redentora em favor dos mais necessitados. Considerando então a história de Santo Antônio, vamos conversar um pouco sobre o compromisso com Jesus. Esse contrato tácito que devemos honrar na qualidade de cristão vocacionado para o bem e para a justiça. Evidentemente que toda reflexão tem que partir de uma base evangélica. E neste caso, recorremos ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, para analisar a seguinte fala de Jesus aos seus discípulos. Disse o Mestre: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, onde dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que nós possamos compreender e avançar na reflexão sobre o tema compromisso com Jesus, é importante que nós conheçamos o contexto desta fala de Jesus. Esta fala de Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, nós sabemos que esse capítulo 5 de Mateus descreve as bem-aventuranças, o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E este sermão, que foi a primeira grande fala pública de Jesus, foi proferido aos pés de um pequeno monte, conhecido como Monte das Beatitudes, e que está localizado entre as cidades de Tabigá
e Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, e que é citado este Sermão do Monte apenas nos evangelhos de Mateus e Lucas. Mas se você, meu amigo, minha amiga, tiver a oportunidade de confrontar a descrição dos dois evangelhos, vai observar uma pequena contradição em torno da localização, mas que evidentemente não altera em nada a beleza, a importância e a oportunidade deste pronunciamento de Jesus. O Sermão da Montanha, ou do Monte, ou das Bem-aventuranças, é considerado o documento mais importante da historiografia de Jesus e que mereceu, de Mahatma Gandhi, o seguinte comentário, abre aspas, se todos os escritos sobre Jesus fossem queimados e restasse somente o Sermão das Bem-aventuranças, nada estaria perdido. Fecha aspas. Então a fala de Gandhi dá exatamente a dimensão exata da grandeza do Sermão do Monte, e principalmente partindo de Gandhi, que não era cristão, evidentemente. Mas nós podemos observar que este sermão de Jesus, a sua primeira grande fala pública, se dirige a dois públicos bem distintos. Inicialmente, Jesus fala para os caídos, os que estão com dificuldades, amargurados, tristes, com problemas. E em seguida, ele vai falar aos seus seguidores, que naquele momento ele vai designar como apóstolos, que começa com o número de 12, que fazem parte do Colégio Apostólico de Jesus. O Sermão do Monte, nele, Jesus profere o que eu chamo de lições de conduta moral. É talvez o código de conduta moral mais importante da história do cristianismo. Porque lá são ditados os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. E esses discursos em cada uma das bem-aventuranças podem ser considerados como um resumo dos ensinamentos de Jesus, principalmente na perspectiva do reino de Deus. Reino esse que está íncito em cada criatura, em cada um de nós, e cujo acesso e permanência depende única e exclusivamente de cada um de nós. Mas a gente observa que a pedagogia de Jesus, nas suas falas, sempre incluía o uso de metáforas ou parábolas, pelas quais o mestre se apropriava dos costumes locais para ensinar com mais facilidade a um povo que ainda era rude nas questões da religiosidade. Então era uma estratégia pedagógica que Jesus utilizava para poder passar os seus ensinamentos ao povo, aos seus seguidores. E nesta fala de Jesus do Sermão da Montanha, nesta fala aos discípulos, ele vai usar duas metáforas importantes, dizendo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E você deve se perguntar o que Jesus pretendia. Objetivamente, Jesus desejava que seus discípulos fossem elementos preciosos de grande utilidade na economia social.
como de resto deseja para nós que sejamos elementos preciosos de grande utilidade na economia social. Economia essa que se reflete na honestidade incorruptível e no esforço de preservação da dissolução moral no meio em que nós vivemos, no meio em que viviam os discípulos. Eu imagino que Jesus, depois de convidar os homens à transformação moral, porque o Sermão da Montanha é isso, é um código de conduta moral, os discípulos, os apóstolos, ouviram a pregação dele. Então, depois de convidar os homens à transformação moral, através da aceitação, compreensão e prática dos valores cristãos da vida, Jesus lança então o desafio de que as nossas obras devem mudar sempre a nós mesmos, como também melhorar a vida do próximo. E assim sendo, assim nos comportando, assim exercendo esta prática, nós glorificaremos a Deus. A lição de Jesus é primorosa, como eu disse anteriormente, porque inicialmente ela quer levantar os caídos, aquele povo que lhe ouvia, para em seguida fazer uma convocação aos seguidores. Neste aspecto desta convocação, Jesus desejava apontar aos seus seguidores as responsabilidades e levá-los a um estado de consciência quanto aos compromissos que deveriam assumir como seus colaboradores diretos. Eles ainda não sabiam que Jesus partiria em breve, mas já estava Jesus preparando a eles para isto, para que fossem os seus seguidores, para que fossem os divulgadores da mensagem cristã. E evidentemente que havia um resultado esperado da parte de Jesus. Jesus tinha uma expectativa, sem dúvida. Ele afirma que os discípulos são sal da terra, porque ao vivenciarem a mensagem cristã, a mensagem do Cristo em toda a sua plenitude, eles conseguem dar sabor à vida, temperando-a com os valores das virtudes morais. E aí que a gente começa a entender a metáfora, a parábola. Porque a mensagem cristã que é praticada por cada um de nós vai dando sabor à nossa vida, vai temperando a nossa existência. E este sal que tempera corresponde exatamente aos valores das virtudes morais. Mas ele não fala apenas sobre sal da terra. Ele afirma, igualmente, que os praticantes de seus ensinamentos são a luz do mundo, os que afugentam as trevas reinantes. Jesus já havia dito: eu sou a luz do mundo. Quem segue meus ensinamentos não anda em trevas. Só que agora ele está transferindo esta responsabilidade para os discípulos. Porque ele diz: vós sois a luz do mundo. O confrade Richard Simonetti, numa obra belíssima intitulada A Voz do Monte, que é uma reflexão sobre o Sermão da Montanha, lá na página 62 desta obra, A Voz do Monte, Simonetti nos diz: somente o Evangelho é a luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Olha que interessante. 3 propriedades o Evangelho
neste aspecto de luz nos faz, né? Luz que ilumina, luz que dá significado à vida e luz que valoriza a vida. E é importante de nós refletirmos sobre isso. Mas nós podemos dizer que a reflexão se divide em duas partes bem distintas. Refletirmos sobre o sal da terra, refletirmos sobre a luz do mundo. Reflitamos então sobre o sal da terra. Sabemos que o sal é um mineral precioso e que está difusamente espalhado em todo o planeta, em todo o globo terrestre, segundo as necessidades previstas pela própria natureza. Onde não houver necessidade do sal, ele lá não estará. Quando a gente pensa na distribuição, essa distribuição difusa do sal, nós o vemos em abundância desde as camadas secas, cristalizadas em certas regiões, formando as chamadas salinas, até a formidável quantidade de sal que está diluída nessa enorme massa de água de que se compõem os mares e diversos lagos do nosso orbe. Nós sabemos que 2/3 do planeta é de água, razão pela qual, o compositor Guilherme Arantes compôs a música Terra, Planeta, Água. Sabemos também que o sal exerce uma grande influência no nosso organismo, na manutenção do equilíbrio fisiológico, na manutenção da homeostase. Ele é de capital importância para a manutenção do nosso bem-estar físico. Examinado sobre um outro aspecto, sobre um outro prisma, sobre o aspecto da química, a química nos ensina que onde quer que encontremos o sal, seja na terra ou seja no mar, qualquer que seja a circunstância, na salina ou nas águas dos mares, o sal tem duas propriedades excepcionais. Mantém-se inalterado e é inalterável. Não pense que é um jogo de palavras, são duas coisas bem distintas. Qualquer que seja a circunstância ambiental, o sal fica absolutamente inalterado, ele será sempre sal. E não haverá a menor possibilidade de que por qualquer processo químico ou físico você consiga tirar do sal as propriedades dele, daí ele ser inalterável. Mas o que chama mais atenção, melhor dizendo, foi a capacidade pedagógica de Jesus associar a ação humana ao sal da terra. Mas há um outro aspecto interessante a ser considerado. Porque o sal é dotado de qualidades essencialmente conservadoras. E mantendo-se incorruptível, ou seja, não se corrompendo na sua estrutura química, ele preserva os corpos que com ele entram em contato. Olha que interessante. Vamos lembrar que nos primórdios da humanidade não havia geladeira nem freezer para conservar os alimentos. Como as carnes eram conservadas? Com sal. Exatamente porque ele não muda a sua estrutura. Ele é inalterável e mantém-se inalterado. Existe uma obra intitulada Em Torno do Mestre, ditada pelo espírito Vinícius, e lá na página 265 tem um capítulo intitulado O Sal da Terra. E o espírito Vinícius esclarece-nos dizendo que, abre aspas,
A imagem do sal simboliza o imperativo do equilíbrio das emoções, bem como a utilização dos valores morais e intelectuais de que já dispomos com segurança, para que possamos cooperar na tarefa que nos é, perdão, que nos é confiada. Olha que interessante, fecha aspas. A imagem do sal simboliza o imperativo do equilíbrio das emoções. Qual é o grande imperativo na utilização do sal? Nem usar pouco para não ficar insosso, nem muito para não ficar salgado. Então a palavra de ordem é equilíbrio. Se nós podemos então interpretar essa mensagem do benfeitor espiritual Vinícius, nós podemos e devemos reconhecer que as nossas emoções humanas precisam ser equilibradas como o sal. Fazendo com que se mantenham-se inalteradas e inalteráveis. Evidentemente que temos que reconhecer que é de difícil execução. Não é fácil manter esse equilíbrio, mas nós podemos recorrer a um esquema básico, com 6 fases, com as quais nós vamos fazer esse equilíbrio de emoções. Primeiro elemento desse esquema: equilibrar razão e emoção, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não podemos ser exclusivamente racionais, nem exclusivamente emocionais. Segunda estratégia: buscar o autoconhecimento. Não tem como a criatura equilibrar-se emocionalmente se ela não se autoconhece. Terceiro aspecto: pensar antes de agir. Essa talvez seja uma lição importantíssima, porque muitas vezes nós erramos porque não refletimos adequadamente sobre aquilo que vamos fazer, principalmente quando agimos por impulso. O quarto elemento desse esquema é identificar nossas fraquezas. Se cada um sabe onde é mais frágil, desenvolve capacidade para proteger-se nesse aspecto, saber enfrentar as circunstâncias que o afetam nessa demanda da fraqueza. O quinto aspecto do esquema básico é exercitar a autoconfiança. É preciso acreditar em si mesmo. Nós precisamos saber que somos capazes de nos modificar, de alterar o nosso comportamento num processo de educação, considerando que educação é mudar de comportamento. E o sexto e último elemento deste esquema básico é aprender a dizer não. Aprender a dizer não com prudência, com sabedoria, com bom senso, com senso de oportunidade. Não é dizer o não pelo não, mas é não ter medo de ficar refém de não dizer não. Porque tem pessoas que, por questão de comodidade, de covardia, dizem sim a tudo. E depois ficam com dificuldades para enfrentar as consequências. E a estratégia nesse esquema básico e que o Vinícius propõe é de utilizarmos os valores morais e intelectuais que nós já temos, já estão íncitos em nós. Agora, eles precisam ser ampliados e consolidados, porque esta é a única forma que nós vamos dispor para alcançar o grande objetivo, que é cooperar na tarefa do Cristo, que é como o Espírito Vinícius encerra o seu pensamento sobre este assunto. Bom, cabe uma pergunta então. E o espírita? Como será na qualidade de sal da terra? Vamos entender que
Semelhantemente, o aprendiz e o auxiliar dos núcleos espíritas deve agir junto às pessoas com necessidades e sofrimentos de forma comedida, de forma discreta, de forma equilibrada e temperante, exercendo a virtude da temperança. Na casa espírita, principalmente no atendimento fraterno, é um laboratório de treinamento destas virtudes no atendimento destas criaturas, que são portadoras de dificuldades, de sofrimentos, de necessidades. E aí nós podemos dar um grande exemplo de ser sal da terra quando agimos comedidamente, discretamente, equilibradamente, de forma temperante. A imagem do sal é de um componente que explicita essa postura no campo de trabalho que nos é disponibilizado pelo plano maior, sem dúvida. Agora, na fala de Jesus está dito que se os discípulos do Cristo são sal da terra, eles não podem se tornar insípidos, porque Jesus diz que se ele não salgar, joga fora e pisa com os homens vão pisá-lo. Ser insípido, como é que nós podemos traduzir isto? Evidentemente que isso é uma metáfora que Jesus está usando. Está comparando o homem ao sal. Eu creio que tornar-se insípido é se tornar corruptível, corrupto, é estar contaminado pelas influências inferiores e exteriores que nos afastam da vivência do Evangelho. Muitas são as tentações que querem nos tirar do caminho, da trilha do Evangelho. E nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque no sentido espiritual, a pessoa que desperta para o Cristo é uma pessoa ativa. Ela não se abate perante os fracassos, as dificuldades. Se ela cai, ela levanta. E ela sempre enfrenta com bom ânimo os desafios da vida. Lembrando que o próprio Jesus, nesse contexto, nos recomenda: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, somente quem se nutre desta dinâmica incansável consegue atingir as metas que estão delineadas pelo próprio Cristo lá no Evangelho de Mateus, só que agora no capítulo 24, versículo 13, em que está dito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo no sentido de construir em si mesmo, fazer desabrochar em si mesmo o reino de Deus, que é o grande objetivo. Dediquemos nossa atenção agora a refletir sobre a luz do mundo. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Primeira pergunta que devemos nos fazer é: o que é ser luz? Eu creio que, para além da explicação dada pela física, é preciso que ser luz é mais, muito mais, do que saber falar e fazer. Eu creio que é estar mergulhado na luz cósmica do Cristo, confirmando aquilo que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. E que a gente pode combinar com uma fala de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ora, se Jesus é a luz do mundo e que se eu preciso mergulhar nesta luz cósmica do Cristo,
Evidentemente que, gradativamente, o Cristo vai se apropriando de mim nesse dizer de Paulo aos Gálatas. E eu vou verdadeiramente me tornando luz. O grande Carlos Torres Pastorinho, que escreveu uma obra belíssima, A Sabedoria do Evangelho, em que ele faz comentários sobre todos os versículos do Evangelho de Jesus, lá no volume 2 desta obra, Sabedoria do Evangelho, Pastorino nos diz, abre aspas, a luz tem como finalidade, tanto quanto o sal, servir aos outros e não a si mesma. Olha que interessante. Para que a luz produza seu efeito, é mister que esteja colocado no alto e não escondida debaixo de um balde. Assim como não pode esconder-se uma cidade construída no cimo de um monte, assim a luz não pode deixar de ser vista. Deve ser utilizada para iluminar, sem pretensão, sem orgulho, mas também sem falsa humildade. Deve iluminar naturalmente, por função própria. Fecha aspas. Evidentemente que o Pastorino também está navegando na metáfora, na parábola de Jesus, da questão da luz. E ele coloca assim quatro condições essenciais: a de iluminar, mas de iluminar sem pretensão, ou seja, nós não podemos ser pretensiosos, não podemos ser orgulhosos, nós não podemos demonstrar uma falsa humildade na hora em que o nosso comportamento é verdadeiramente uma luz que não ilumina apenas o nosso caminho, mas também o caminho daqueles que estão em nosso derredor. Então a gente percebe que a proposta de Jesus, quando disse vós sois a luz do mundo, é uma proposta de natureza educativa. É de natureza educativa. Observe que a própria evolução humana, do ponto de vista espiritual, é um caminho que vai das trevas para a luz. Lá atrás, quando fomos criados simples e ignorantes, não tínhamos essa luz. Mas à medida que nas sucessivas reencarnações fomos experienciando as existências, fomos agregando valor na nossa estrutura espiritual, nós fomos gradativamente saindo desse estado de trevas para a luz. Evidentemente que isso depende de cada um, do esforço de cada um, e não existem duas pessoas com o mesmo gradiente de iluminação. É algo extremamente pessoal. Então, se a proposta é de natureza educativa, a gente percebe que a luz, então, é um ponto de referência deste sistema evolucional que se irradia para o universo. Vejamos que a luz do planeta, e a nossa luz vem do Sol, ela é, em nome do Criador, em nome de Deus, a dispensadora dos recursos da vida. Você imagina se nós não tivéssemos a luz do sol o dia, fosse permanentemente noite? Primeiro que muita coisa não cresceria sobre o orbe. E as criaturas que nele vivessem passariam por momentos de grande aflição. Mesmo que se diga, mas haveria um processo de adaptação, sim. Mas a qualidade de vida seria outra. A começar dessa ideia de que a luz é dispensadora dos recursos da vida. E como é que nós correlacionamos isso com o ser humano? Nos planos mais profundos da alma,
A luz é o foco clareador da mente, nas suas nuances de razão e sentimento. A luz do Evangelho promove em nós isso. Ela esclarece, ela ilumina nossa razão e os nossos sentimentos. Ela nos traz segurança, ela nos traz reconforto. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 60 da obra Vinha de Luz, ele aponta 5 verdades que nos convidam, enquanto espíritas, a ser luz. Ele diz que todos nós temos pleno conhecimento e está íncito em nós 5 verdades que se tornam um verdadeiro convite para que cada um de nós se torne luz. Vós sois a luz do mundo, como disse Jesus. Primeira verdade: a vida prossegue vitoriosa além da morte. O que isso significa? Quanto mais eu me auto-iluminar, quanto mais eu concorrer para a iluminação do caminho alheio com as boas obras, melhor será a minha próxima fase depois da desencarnação, sem dúvida. Segunda verdade: todos nós nos encontramos numa escola temporária, que é a Terra. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Na qualidade de alunos matriculados da Terra, se nós queremos progresso e promoção de série, nós temos que nos tornar luz do mundo. Terceira verdade: toda oportunidade de trabalho é uma bênção dos poderes divinos. E a existência na esfera física é a abençoada oficina de resgate e redenção. Para ser luz do mundo, nós não podemos desperdiçar as oportunidades de trabalho que Deus nos oferece. É a partir dela que nós vamos construindo o nosso processo redentor. É a partir do aproveitamento dessas oportunidades que nós vamos resgatando as nossas dívidas pretéritas. Quarta verdade: ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis. Ninguém está aqui de férias. Ninguém veio passear no planeta Terra. Mas todos, indistintamente, sem nenhum regime de exceção, todos estamos em missão de aperfeiçoamento. Não viemos para a Terra para sofrer. Eu vou pagar tudo o que devo. Não, nós vamos resgatar pelo amor, pelo cumprimento. Mas e se tiver dor? Pode até haver dor, mas obrigatoriamente não precisa haver sofrimento. Nós sofremos quando nós compreendemos o valor da dor. E a quinta verdade é que os atos, as palavras e os pensamentos de cada um de nós, das criaturas de uma forma geral, produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito, ou seja, que estão relacionados com cada um de nós. O que eu penso, o que eu digo, o que eu faço é reflexo de mim mesmo. Não é reflexo de ninguém, é de mim mesmo. Agora, isso tudo se funciona como uma semeadura no campo infinito da vida. Tudo de bom será aproveitado, mas tudo de mal também atrapalhará, sem dúvida. Mas é fato que nós sempre precisamos de uma lição prática para aplicar os conhecimentos aprendidos e apreendidos. Todos nós, depois que escutamos uma reflexão, uma palestra, nós queremos sempre saber se existe alguma lição prática que nós podemos tomar como referência. E aí, neste caso, desta
do tema de hoje, compromisso com Jesus, eu trago a consideração de vocês e lhes peço permissão para ler uma lição chamada Escuta, Meu Irmão. É o título da lição, Escuta, Meu Irmão, do benfeitor André Luiz, Espírito André Luiz, que está lá nas páginas 23 e 24 da obra mediúnica do André Luiz, trazida a nós pela pena mediúnica do Chico Xavier, obra essa intitulada Através do Tempo. Então permitam-me ler para os senhores. Não é a tua palavra primorosa a força que te exaltará a inteligência, e sim o objetivo para qual se dirige. O André Luiz ele vai fazer ponto e contraponto. Você vai observar isso. Então vou ler mais uma vez a frase inicial. Não é a tua palavra primorosa a força que te exaltará a inteligência, e sim o objetivo para o qual se dirige. Não é a dádiva que te confere o título de benfeitor, mas o modo pelo qual te manifestas através dela. Não é a fortuna material que te faz realmente rico, e sim a aplicação dignificante das utilidades que retens a benefício de todos. Não é a fama terrestre, a claridade que te coroa o nome, e sim a bênção do céu sobre a reta conduta que abraçaste em favor do bem coletivo. Não é a lição verbal, o poder com que educarás o companheiro de luta nas tarefas de cada dia, mas o teu exemplo reiterado na edificação comum por intermédio da própria melhoria. Não é a tua crença sectária, embora fervorosa, que te guiará à sublimação na vida espiritual depois da morte do corpo, e sim os teus atos de bondade santificante, que serão testemunhas permanentes de tua alma onde estiveres. Não é a fé sem obras que te iluminará a senda do progresso, mas as obras dignificadoras que conseguires concretizar em ti mesmo e fora de ti, inspirado por tua fé. Não é a cultura intelectual inoperante que te fará respeitável, e sim o espírito de serviço com que te devotares, em qualquer condição, à felicidade do semelhante. Não é o êxito suscetível de sorrir-te na terra, por alguns dias breves, a fonte de alegria real que procuras com os melhores anseios de coração, mas a paz de consciência no dever bem cumprido nas obrigações de cada dia. E aí o André Luiz encerra de forma brilhante. Busquemos ser, antes de aparentar e fazer, antes de instruir. Então, o verbo da ordem é o verbo ser. Esperando ter contribuído, meu amigo, minha amiga, para a compreensão deste tema, o compromisso com Jesus, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.